A paz, crianças, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha e nós vamos hoje dar continuidade em tudo que nós falamos na última aula, ok? Antes de iniciarmos, vamos orar, amém? Papai do céu, que o Senhor nos conduza em mais uma aulinha, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tome as nossas vidas em nome de Jesus em tuas mãos, que o Senhor se faça presente no lar de cada pequeno, de cada pessoa que está ouvindo essa aulinha, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, em nome de Jesus e amém. Amém, crianças? Antes de iniciarmos essa aula, eu quero falar uma coisa que eu não falei na última aula, ok? Que eu me esqueci, me perdoe. Na última aula, eu falei sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, falei da última ceia, do significado da Páscoa, que o significado da Páscoa é a libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito, certo? E eu não falei que na última ceia Jesus falou que um dos seus discípulos, um dos seus amigos, iria trair ele, ok? Mas Jesus não falou o nome dele. Mas nessa aulinha nós vamos saber quem que traiu Jesus, ok? Agora vou ler a historinha para vocês. Após a ceia, Jesus e seus 3 amigos mais íntimos se retiraram para orar. Quem eram esses amigos que Jesus se retirou? Era Pedro, Tiago e João, ok? Eles foram para um lugar que se chamava Getsemane, ok? E Jesus sabia que iria acontecer uma coisa. Lembra na última aulinha que eu falei que Jesus sabia que era a última refeição dele? Então, aí Jesus chamou os amigos dele, Pedro, Tiago e João. Ele tinha mais amigos, mas ele chamou os 3, ok? E ele se retirou para orar no monte de Getsemane, ok? E Jesus falou para Pedro, Tiago e João para eles ficarem em um lugar. Só que Jesus falou para os 3 ficarem orando, ok? Só que quando Jesus estava orando, falando com Deus, os 3 discípulos de Jesus, aqueles 3 que foram com ele orar, eles adormeceram, mas Jesus estava ali orando com Deus, falando para Deus se não tinha outro jeito, se Deus não podia afastar aquele cálice, aquelas coisas que aconteceram com Jesus, da crucificação, mas não tinha outro jeito. Deus falou para ele que não tinha como afastar no cálice. Jesus sabia que não tinha outra maneira de todos nós sermos perdoados, todos nós de sermos salvos dos nossos pecados. E agora eu vou falar. Lembra que na última aula eu falei dos homens maus que estavam falando de Jesus, os líderes religiosos? Então, entram aqui, ok? Judas foi o que traiu Jesus, foi Judas que traiu Jesus. E Judas foi atrás dos líderes religiosos para falar onde Jesus estava, porque, como falei na última aula, os líderes religiosos queriam prender Jesus. Então aí Judas foi atrás dos líderes religiosos, falou onde Jesus estava. Aí os líderes religiosos pagaram Judas por ter denunciado Jesus onde ele estava. Depois foi alguns guardas prender Jesus onde ele estava orando, ok? Eles prenderam Jesus e fizeram muitas coisas ruins com Jesus. Foi muito triste. E aqueles líderes religiosos queriam que Jesus morresse. Então eles levaram Jesus, governador daquela cidade. Então eles levaram para o governador daquela cidade e eles apresentaram Jesus, né? E para crucificar Jesus. E aquele líder, aquele governador, falou para eles escolherem Jesus ou Barrabás, que também era
um homem que ia ser crucificado, que era mau, ele era pecador. E aí foi para o povo escolher Barrabás ou Jesus, e o povo queria crucificar Jesus. Então, aquele líder daquele povo falou assim: então pode crucificar Jesus. E Jesus não merecia isso. As pessoas tinham falado para crucificar ele. Então, assim, e quem era crucificado naquela época era quem tinha feito algo muito ruim. Mas Jesus não tinha feito algo ruim, certo? Tinha que fazer isso porque Deus tinha um plano. Porque na Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este era o plano de Deus, ok? Por isso que Jesus foi crucificado. Eles levaram Jesus pelas ruas, fizeram com que ele subisse uma colina chamada Calvário, e aí eles pregaram Jesus na cruz. E com ele eles crucificaram dois criminosos. Um estava à direita dele e outro estava na esquerda. E apesar de Jesus naquela cruz, com muita dor, ele orou para que Deus perdoasse aquelas pessoas, porque ele falou que eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E do mesmo jeito as pessoas continuavam zombando de Jesus, falando umas coisas muito feias, ok? Jesus não fez nada, ele ficou calado e orando a Deus para que aquelas pessoas fossem perdoadas. E nós vemos que Jesus amou muito, nós vemos que ninguém jamais amou tanto como Jesus, não é mesmo, crianças? Então, aconteceu que Deus colocou todos os pecados de hoje, do passado, do futuro, de todas as pessoas ali sobre Jesus, para que nós fôssemos perdoados. E Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Porque Deus tem se afastado dos pecados. Deus tinha que se afastar dos pecados, porque Deus não se agrada daqueles que pecam, não é mesmo? Vocês já viram nas aulinhas isso, não é mesmo? Que quando nós pecamos, nós desagradamos a Deus, nós ficamos distantes de Deus. E Jesus se sentiu toda a sujeira, todos os pecados, toda a ira de Deus sobre ele, porque todos os pecados que nós já cometemos, as pessoas iam cometer, que cometeram, estavam sobre Jesus, mas não eram os pecados de Jesus ali, porque Jesus era santo e tinha que ser alguém santo para morrer por nós, para nos perdoar, para nos lavar dos nossos pecados. E Jesus sentiu isso e sofreu por nós, por cada um de nós, para que possamos ser libertos. Naquele momento, o mundo mudou para sempre. E agora as pessoas têm esperança, que é o Senhor. E se elas pedirem perdão a Deus pelos pecados que cometerem, e crerem que Jesus fez o que fez por elas, que foi morrer na cruz, o coração delas será limpo e poderão viver com Deus no céu, em um lugar perfeito para sempre. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, todos os pecados sobre si, todos os nossos pecados, todos os pecados de pessoas que ainda vão pecar, das pessoas que já pecaram e trouxe sobre nós perdão, ok? Veio ali onde Jesus estava, ao meio-dia, uma nuvem misteriosa e densa e encheu o céu e escondeu o sol. Fortes relâmpagos e trovões haviam tudo, e ali tudo tremia por causa desses relâmpagos e trovões. Era imensa a ira de Deus contra o pecado. A terra foi sacudida violentamente. Grandes rochas foram destruídas
e esmigadas, e o céu girava com cores escuras e assustadoras. E Jesus, naquele momento, gritou: "Está consumado", e morreu. E estava completado, Jesus havia feito tudo por nós. Ele havia tomado para si a punição que era sobre nós, ele tinha tomado sobre si para que as pessoas fossem salvas dos pecados. Amém? Então, nós entendemos aqui que Jesus se retirou para orar antes de ele ser crucificado. Vimos aqui quem que foi que traiu Jesus, que foi Judas, que ele denunciou Jesus aos aqueles líderes religiosos. Vimos aqui que o povo escolheu crucificar Jesus de vez Barrabás. Vimos que Jesus sofreu muito e vimos que mesmo ele sofrendo tudo aquilo, ele pedia para Deus perdoar as pessoas porque elas não sabiam o que estavam fazendo. E vimos no final que Jesus gritou: "Está consumado", e morreu para que fosse a salvação para cada um de nós, amém? Então, na próxima aula nós vamos dar continuidade, ok? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, guarde a cada um de vocês, o coraçãozinho de vocês, e que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém, crianças? Um beijão e até a próxima.